Muito boa tarde a todos. Obrigado por terem vindo. Sejam bem-vindos mais uma vez ao Instituto de Educação. Muito obrigado também ao Sr. Reitor pela sua presença neste evento de lançamento da revista Sísifos. Obviamente também ao professor Jorge Ramos do Ol, que é o diretor da revista, e o professor Martin Laun, que irá fazer a primeira conferência. Este dia do lançamento da revista é um dia muito aguardado, muito desejado e que finalmente chegou. Quando foi criado o Instituto de Educação, digamos, claro que era desejo do Instituto ter uma revista, mas o problema que tínhamos na altura era que existiam duas revistas já nas instituições que deram origem ao Instituto de Educação. E o que, digamos, colocou um problema na medida em que se sentia que duas revistas, alimentar duas revistas, promover o desenvolvimento de duas revistas, seria excessivo. E então decidiu-se, de facto, decidiu-se pelo projeto de criar uma nova revista e enchemos-nos da missão. E, portanto, a ideia é que a nova revista não devia ser uma simples continuação das anteriores, mas devia ser uma revista que, embora, digamos, se apoiasse na tradição e naquilo que foi o contributo das revistas anteriores como revistas científicas na área da educação em Portugal, mas que devia procurar ir bastante mais além. E é isso que estamos a tentar fazer e, portanto, demorou algum tempo a conseguir digamos, a preparação deste primeiro número, mas, digamos, o nosso compromisso em termos de Instituto de Educação é que, pronto, uma vez feito este primeiro número, uma vez ficando a conhecer o formato da revista, a natureza da revista, daqui em diante iremos fazer todos os possíveis, de facto, por cumprir com a regularidade que nos propomos, com o tipo de produção que nos propomos. Portanto, eu deixo aqui um agradecimento muito grande ao professor Jorge Ramos do Ol pelo esforço que desenvolveu, acompanhado pelos subdiretores ou editores associados João Filipe Matos, Luís Miguel Carvalho e Pedro Reis, apoiado também pela assessoria do Instituto de Educação, a Gabriela Lourenço, que já está a alguns. Estava um bocadinho ali em cima, mas, digamos, fundamentalmente, afirmando que esta revista, sendo uma revista, digamos, do Instituto e procurando-se colocar no campo de uma publicação científica regular em educação, ela vai depender muito de duas coisas. Por um lado, conseguir atingir uma credibilidade e um nível de atração relativamente a um público internacional que esperamos que autores de referência do campo da educação, das mais diversas áreas, possam escrever e publicar na revista e, portanto, ver esta revista, ajudar esta revista a afirmar-se como uma revista importante no nosso campo. Portanto, isso por um lado. E, por outro lado, estas coisas começam sempre em casa, também no Instituto, nós sentirmos que se trata de uma publicação que é valorizada, na qual, pelo menos, os nossos melhores artigos serão uma possibilidade de publicação e também utilizada no dia-a-dia, nos nossos cursos de doutoramento, com certeza, eventualmente noutras formações que seja apropriada, portanto, ser efetivamente um instrumento de trabalho útil e integrado no dia-a-dia do Instituto. Portanto, enfim, para mim é de facto uma grande satisfação termos chegado aqui a este ponto e, portanto, os meus desejos, os meus votos de longa vida e produtiva e principalmente reconhecida à revista Sísifos. Muito obrigado. Boa tarde a todas, boa tarde a todos. Vou ler um pequeno texto que escrevi a partir do editorial que vocês encontrarão em inglês na nossa revista. Vou tentar ser relativamente breve a apresentá-la.
Sísifos Journal of Education é uma nova iniciativa editorial do Instituto de Educação da Universidade de Lisboa, instituição que, desde 2009, se vocaciona para o reforço e a rentabilização do potencial de reflexão nos domínios da educação e da formação. Como o professor João Pedro da Ponte referiu, esta publicação assume a herança de duas anteriores revistas científicas com origem em duas escolas entretanto distintas da nossa Universidade de Lisboa, continuidade esta que é desde logo visível no título e subtítulo agora adotados, a da Revista de Educação, iniciativa do Departamento de Educação da Faculdade de Ciências, e a da Sísifo, Revista de Ciências da Educação, com origem na Faculdade de Psicologia e de Ciências da Educação. O facto de optarmos hoje por uma edição em língua inglesa inscreve-se numa linha estratégica que visa aprofundar formas de diálogo, de troca e de intercâmbio que ultrapassem as fronteiras internas, correspondendo, desse modo, ao importante objetivo de internacionalização das atividades de construção e transmissão do saber científico. Esta é, assim, uma aposta editorial que tende a secundarizar nos processos de ideação, formação e circulação do saber científico, o local e o específico, em favor das redes de proveniência diversa, em favor da pluralidade de metodologias adotadas, de projetos congregando pesquisadores de várias disciplinas e saberes. Nestes termos, Sísifos Journal of Education pretende ser um espaço para uma discussão de aspectos políticos, sociais, económicos, culturais, históricos e organizacionais da educação. Perseguirá uma ampla agenda de investigação, enriquecendo-se, levando em linha de conta a abertura de novos posicionamentos conceptuais e críticos face às circunstâncias e tendências em presença ou em confronto na arena educativa global. Entendemos que esta é a melhor maneira de dar continuidade a um gesto exaltante que identifica boa parte da tradição universitária desde os alvores do século XIX. Aquele que, assumindo a tarefa infinita do pensar e do dizer verdadeiro, proclama uma relação inseparável entre investigação e ensino. Dito de outro modo, que identifica o universitário num contrato que produz e referencia o Estado e o povo a uma prática de trabalho que estrutura, produz, arquiva e transmite saberes, métodos e técnicas os mais diversificados. Se alguma coisa nos congrega é essa posição de princípio em torno do infinito da pesquisa científica, em torno do desejo de questionamento tanto dos princípios e dos fundamentos, quanto das verdades consensuais e de uso imediato nesse campo social tão fortemente tensionado e instável como é hoje o da educação. Procurar-se-á em Sísifos Journal of Education refletir acerca de diagnósticos, recursos e práticas em presença neste campo, mas não já para produzir bons enunciados, sejam eles denotativos, prescritivos ou avaliativos. O objetivo que se persegue é o de abrir o debate a fim de forçar a inscrição de novas imagens do pensamento na agenda educacional. Sísifos Journal of Education assume assim a pertinência e a centralidade do trabalho de questionamento crítico da doxa. Nestes termos, é essencial afirmar a ética do trabalho académico como decorrendo a partir de um impedimento fundamental, o da formação de um corpus de saber sistemático, de uma soma unitária, de uma narrativa totalizadora. Julgamos que o valor deste interdito é, acima de tudo, performativo, posto que impõe o inacabamento como valor matricial do nosso ofício, a dimensão aberta de toda a prática científica. Do mito grego que aqui nos ocupa e simbolicamente nos alberga nesta publicação periódica, ocorre-me então como necessária a reivindicação de um estatuto da diferença, correspondendo esta a uma articulação da unidade com a descontinuidade. Entendida a partir deste postulado que se opõe à velha ideia de uma busca metódica da solução, a nossa tarefa não será mais a de resolver, mas tão somente a de problematizar, de relançar a explicação, de deslocar o limiar. Retomo aqui a explicação que Rui Canário, nosso antecessor e meu querido amigo, avançou para justificar a escolha do nome de Sísifo. Como este, obrigado pelos deuses a recomeçar incessantemente a mesma tarefa, nós estaríamos igualmente condenados à interrogação, a assumir que a busca permanente da verdade se faz, e cito Rui, através de um conhecimento sempre provisório e conjectural, empiricamente refutável. Por estas razões, Sísifos Journal of Education publicará textos que mostrem uma investigação original, estudos teóricos e análises empíricas e que recorram a uma variedade de métodos
encorajando abertamente a submissão de investigações inovadoras e provocativas fundadas em diversas orientações. Escusado será dizer que a revista não se filia em qualquer paradigma e que antes procurará promover uma multiplicidade de abordagens. Bom, dito isto, queria em primeiro lugar agradecer ao diretor do Instituto de Educação, João Pedro da Ponte, o entusiasmo e o apoio incondicional a esta iniciativa que demorou a arrancar, meia culpa. Sem a sua determinação não teríamos conseguido chegar aqui esta tarde e encontrar-nos. Aos editores do número, Martin Lang e António Novo, que produziram um primeiro número de elevada qualidade científica, o meu vivo reconhecimento. Idênticas palavras aos autores aqui representados pela Catarina Silva Martins. Com os meus colegas editores João Filipe Matos, Luís Miguel Carvalho e Pedro Reis, partilho a organização e a consecução do projeto. A eles estou também naturalmente muito grato. À Gabriela Lourenço quero dizer que a sua competência e dedicação full-time foi absoluto determinante para pôr em pé a revista, o meu reconhecimento. À editora Tinta da China, nas pessoas de Inês Hugo e Pedro Serpa, a quem se deve o projeto gráfico, a execução material desta também bonita revista, é devida uma última palavra de agradecimento. Bom, enfim, um pouco em primeira mão e ainda de forma, talvez, ligeiramente atabalhoada, gostaria de indicar a ordem dos próximos números que nós temos agendados. Um primeiro segundo número será organizado pelo nosso colega brasileiro Cândido Gomes e intitula-se Youth, the Right to Place Under the Sun. Um segundo número, um terceiro número, neste caso o segundo, que eu vou ler agora, será organizado pelo João Pedro da Ponte e tem como título provisório Professional Practice and Professional Development of Mathematics Teachers. Um terceiro, quarto, do João Filipe Matos, Digital Technologies and Education. E, por fim, um último número dos que temos agendados, da Genius Gal, Knowledge and Government of Education, The Case of Educational Inspectorates.